paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Eu estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra de encorajamento, de bom ânimo para todos nós. A palavra de hoje se encontra em Efésios, o capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao 18. Diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós vemos aqui que a nossa luta não é, como está escrito aqui no verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais, ou seja, forças satânicas, forças do mal, que infelizmente têm influenciado o mundo em que a gente vive. Então nós não vamos combater essas lutas com a nossa própria força, com arma física, que não é uma luta contra pessoas, e sim contra forças espirituais. Essa luta só pode ser travada, só pode ser enfrentada através do lado espiritual, buscando a palavra de Deus, buscando se alinhar à vontade de Deus, buscando a proteção de Deus através das orações. E a oração, eu diria que é a ferramenta mais poderosa para se combater o mal. Porque é na oração que você abre o seu coração para Deus, que você expõe os seus sentimentos, os seus medos, as suas fraquezas, que você busca a correção de Deus, que você busca a proteção dele através da oração. E nós podemos também nos fortalecer para travar essas batalhas através da oração, como eu falei, da comunhão com Deus e através do estudo regular da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem como você saber qual é a vontade de Deus se você não estuda, se você não lê, se você não procura um estudo profundo da palavra de Deus. Como eu já mencionei várias vezes, como ele vai falar se você não abre a Bíblia para que ele fale com você? É muito fácil, gente, a gente sair acreditando em tudo que os outros falam, em tudo que os outros dizem. Eu não estou dizendo que todas as pessoas estão mentindo. Tem gente que é assim, alicerçado na palavra e sabe dar bons conselhos, porque os conselhos que a gente dá para o nosso próximo não deve vir da nossa vivência, do achismo, do que a gente, eu acho, eu fiz isso, deu certo para mim, vai dar certo para você. Não, se você quer aconselhar alguém, você tem que estar embasado na palavra de Deus. É o que Deus manda, não é o que você quer. Então, eu acredito sim que a gente deve ter essa comunhão com Deus, estar preparados para enfrentar nossas batalhas usando a Bíblia e nos orientando através da Bíblia, porque nós devemos seguir o exemplo, por exemplo, dos bereanos, que é o povo da Bereia. A Bíblia fala, se não me engano, está em Atos, depois eu pesquiso para vocês e mostro aqui, e coloco aqui o texto. Que eles ouviam as pregações, sim, do apóstolo Paulo, mas tudo eles pesquisavam na Bíblia, eles iam buscar na Bíblia, para saber se aquilo estava correto, como que a Bíblia está dizendo. Então, como que a Bíblia pode nos orientar, nos capacitar para vencer o inimigo? E sabendo, como mencionado aqui, que o inimigo não são pessoas, são forças espirituais iníquas. Outra coisa é a obediência. Você orou,
Deus falou, você vai ouvir? Ou você vai continuar agindo da maneira que você quer? Você vai continuar insistindo do jeito que você quer? Deus falou. Se Ele falou que Ele quer o melhor para você, Ele sabe o que é melhor. Então agora vem a questão da obediência, a oração, o estudo regular da palavra e a obediência. Ouvir e obedecer. O capítulo 6 de Efésios, do 11 ao 18, ele nos mostra que para nos revestir da armadura completa de Deus, vamos ver de novo, nós temos que primeiro viver em verdade, olha só, e justiça. Verdade e justiça. Como está descrito também lá em Hebreus, eu anotei aqui para passar para os irmãos, Hebreus 13:18, que devemos nos comportar honestamente em todas as coisas. A verdade não pode sair da nossa boca. Não é só o que falamos, mas é viver a verdade. As pessoas precisam olhar para nós e ver a evidência da presença de Deus. Como que elas vão confiar em nós? Sabendo que a gente é uma pessoa verdadeira, que a gente não falta com a verdade, que a nossa palavra não volta atrás. Verdade. É isso que Deus está dizendo aqui. Viver em verdade e justiça. Também me fez lembrar no texto, Salmo 4:8. Se não me engano, deixa eu olhar aqui. Salmo 4:5, onde fala: oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Uma pessoa justa, ela não é uma pessoa parcial. Ela não fica do lado daquilo que é favorável para ela. Em questões divergências entre relacionamentos ou qualquer outra coisa, quando ela vai dar a opinião dela, ela precisa ser parcial. Porque Cristo precisa ser imparcial. Porque Cristo, que nos ensinou, ele era imparcial, ele não se envolvia em controvérsias. Porém, quando questionado, ele pregava apenas a verdade da parte de Deus. Então, a pessoa justa é isso, ela se apegar firmemente à verdade, pregar a verdade, falar a verdade, ser justo, equilibrado, ficar do lado da verdade. Tem que ter discernimento nisso daí. Outra coisa também que a gente precisa, que está falando aqui, é o 15, verso 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, ou seja, insistir, persistir em pregar o evangelho. Isso é ordem, não é princípio. Princípio é uma coisa que você vê, leu, eventualmente você vai praticar ou não. A ordem é viver aquilo ali. É Mateus 28:19-20, Jesus foi bem claro. Pregar o evangelho. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. E eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Então, pregar o evangelho. Preparação do evangelho da paz. Lembrei de Mateus 28:19-20. Tem também um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Tá longo, né? Eu sei, hoje o texto é longo. Irmãos, me perdoem. Tito, capítulo 3, o verso 2 diz assim, falando sobre a paz, sobre sermos pacificadores: que a ninguém inflamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então, ou seja, é se empenhar pela paz, se empenhar em ser pacíficos. Se eu não me engano, tem um texto, acho que é Romanos, que fala: sejam pacíficos em todas as coisas. O que é mais fácil? É você querer ficar perto de uma pessoa que parece um barril de pólvora, que explode do nada por qualquer coisa, que você tem medo, até parece que você está pisando em um terreno minado. Você tem medo de chegar perto da pessoa, você tem medo de falar com a pessoa, porque qualquer coisa ela já vai explodir. É mais fácil você conviver com uma pessoa assim ou com uma pessoa mansa, que é comparada a um pote de água fresca, que vai nutrir a sua sede, que vai saber aconselhar, que vai saber te ouvir, que vai te tratar com amor, com respeito, uma pessoa amorosa, generosa, bondosa. Lembrei agora do exemplo de Dorcas na Bíblia, né? Eu vou dar uma olhada nesse vídeo depois e eu vou pesquisar esse texto aqui para mostrar para os irmãos, porque senão vocês vão ficar perguntando quem é Dorcas. Eu vou ler e deixar aqui o texto. Era conhecida como uma pessoa boa, uma pessoa generosa. Então sejamos, imitemos esse proceder de Dorcas. Sejamos pacíficos, sejamos bondosos, sejamos generosos.
Tudo isso faz parte dessa armadura que a gente está vendo aqui. Estou citando a Bíblia para vocês, tá? Outra coisa, verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui é uma fé inabalável. É uma fé que ela não se perde diante das circunstâncias, diante das pressões que a gente vive. Quando somos oprimidos, a tendência é, às vezes, você duvidar da palavra de Deus, duvidar se aquilo ali é de Deus mesmo, o que você vai fazer naquele momento. Então, pede o socorro para Deus. Se você está com dúvida, pede o socorro para Deus, que Ele vai te orientar. Mas permaneça firme na fé, confia no Senhor. A nossa confiança nos impele a isso, a buscar a ajuda dEle, buscar o socorro dEle. A fé inabalável, uma fé constante e inabalável. O 17, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é esse capacete? Capacete protege, um capacete literal protege a sua cabeça. Aqui está falando do capacete da salvação e da espada do Espírito. O que é esse capacete que vai proteger a nossa mente, a nossa cabeça, que é a nossa mente? É a palavra de Deus. Nós vamos nos nutrir da palavra de Deus. O mundo fala tanta coisa, gente, que sinceramente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tem muito mais coisa que nos desanima, que nos entristece, que nos... É como se a gente estivesse numa panela de pressão, sabe? Prestes a explodir a qualquer momento. Então tem muita coisa do mundo que a gente não deve ouvir. Deixa pra lá. O deixar pra lá te traz uma paz tão grande. Se preocupe em ouvir a palavra de Deus, se preocupe em buscar a Deus, a orientação dEle, a palavra dEle, para nutrir a sua mente. Vai te trazer sabedoria, vai te trazer paz, como está escrito em Filipenses 4, 6, 7, depois se vocês quiserem ler. Traz contentamento verdadeiro, traz alegria permanente, não é uma alegria falsa, derivada de coisas materiais, de bens materiais, de falsidades que a gente ouve. Não, a palavra de Deus, ela traz alegria verdadeira, profunda e contínua, sempre. Então, buscamos sim esse capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por exemplo, quando você vai comprar um eletrodoméstico, um maquinário, que seja, qualquer coisa, ele vem com manual. Tem coisas que você já sabe usar, já tem prática. Mas na maioria dos casos você precisa ler o manual para saber como que você vai usar aquele equipamento. Não é assim? A palavra de Deus para nós é a mesma coisa. Como você vai saber viver a sua vida que Deus te deu, Deus que te deu, gratidão. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não abre o manual, como? Não tem como, né, gente? Então vamos abrir o manual, vamos usar o capacete da salvação e espada do Espírito. O verso 18, já estou acabando, tá, gente? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mais uma vez eu lembrei de Filipenses 4, 6, 7, e tem também o texto de 1 Tessalonicenses 5, 17, que fala, orai sempre. Não tem horário para orar? Tem jeito para orar? Não tem jeito para orar, não, irmãos. Não tem jeito, não. Você pode orar de qualquer jeito, você pode orar sentado, não tem um jeito, quer dizer, não tem um jeito adequado. Você está orando sentado, você está andando para ir para o trabalho, você acordou, você ora, você agradece, você pede proteção, você pede livramento, você pede direção, você pede para Deus te aconselhar, pede para o Espírito Santo estar junto com você, que você não saia de casa sem a presença do Espírito Santo. Vai caminhando, vai orando, vai falando com Deus. Porque a oração, como eu já mencionei, é um diálogo, é uma conversa com Deus. Eu não estou conversando com vocês? A gente não conversa diariamente, constantemente? Aliás, tem hora que eu falo demais, concordei com meu esposo, que às vezes eu pego as palavras dele, que ele tem para falar no dia, somo com as minhas e multiplico. Aí eu falo por mim e por ele, né? Mas, enfim. Vamos lá. Não tem horário para você orar, não tem uma forma correta para você orar. Claro que a gente deve se comportar com ordem e decência, como a Bíblia nos diz. Mas para falar com Deus, você pode falar em qualquer lugar.
Eu não gosto muito de falar isso, porque pra mim eu acho, o que eu falo, eunismo, é falar muito de mim. Eu não tô aqui pra falar de mim, eu tô pra falar da palavra de Deus. Mas agora eu lembrei de algo que eu acho que vai ajudar os irmãos, aos ouvintes. Que se é pra edificar, eu vou falar. Eu passei por uma situação muito difícil, uma pressão muito grande que naquele momento só eu e Deus sabia. Depois meu esposo soube porque ele ouviu uma conversa minha e ficou até meio chateado comigo porque eu não falei pra ele. Porque às vezes eu não falo pra ele, irmãos, pra não sobrecarregar ele. Eu venho falar pro meu esposo, que é presbítero, e peço pra ele interceder por mim também nas orações quando eu vejo que o assunto é muito grave, que eu não tô dando conta. Por quê? Porque a Bíblia diz, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, certo? Então, se ele precisa da minha ajuda, ele fala. Se eu preciso da ajuda dele, eu também falo pra ele. Mas essa situação eu acabei não falando pra ele. Então, eu tinha que orar muito. Não que eu não ore, tá, irmãos? Eu oro, mas eu tô dizendo assim que eu tive que fortalecer ainda mais as minhas orações. Intensificar as minhas orações. Eu orava no banheiro, nos banheiros, porque a empresa tinha vários banheiros, eu ia limpar e eu me trancava ali, eu ajoelhava, eu orava, eu pedia, eu chorava, porque foram dias difíceis. E Deus me honrou. Deus ouviu, Deus atendeu, sou muito grata a Deus por isso. Não vou ficar falando muito, senão eu vou chorar aqui. Mas o que eu quero deixar para os irmãos é isso. Como diz o texto aqui, eu espero de todo o meu coração que venha tocar os irmãos e que venha incentivar a todos a buscar o conhecimento exato da verdade, a buscar a palavra de Deus. Intensifique suas orações, fortaleça. Não tem hora para você orar, não tem hora para falar com Deus. É de madrugada, é de noite, é de manhã, é de tarde. É no seu serviço, principalmente, não está dando certo lá. Alguma coisa está acontecendo errado, alguma coisa te entristeceu. Vá para o banheiro. Ou vá para um lugar, se afaste. Não responda. Como a gente viu aqui, que a gente precisa ser pacífico. Não responda. Sua luta não é contra carne e sangue. Lembra disso que está escrito aqui em Efésios. Vai orar, se retire, vai falar com Deus. E Deus te acalma, Deus te dá a solução. Outra coisa também que eu achei interessante, que não falou aqui. Deixa eu ver se falou. Não, falou assim, a súplica por todos os santos. Orai sempre e orai uns pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Interceder por um amigo, por um familiar. Você deve orar até por um animalzinho, pela saúde do seu animalzinho, para Deus protegê-lo também. É uma vida para Deus. Só porque um animal não é importante para Deus, é importante para Deus, é uma vida, foi Deus que criou. Então, olha, você não sabe o tipo de provação, o tipo de aflição, o problema, a prova que aquela pessoa está passando. Lembrou dela? Ora por ele. Porque é bíblico isso. Deixa eu ver se eu marquei o texto aqui. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. E nunca esqueça, gente. A gente tem tanta coisa para agradecer. E a Bíblia nos diz: quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Então seja fiel. Se você quer alcançar uma graça, se você quer receber uma bênção, não esquece de Deus. Porque a maior bênção, o maior milagre, Ele já fez na sua vida. É você. O maior milagre de Deus somos nós. É a vida que Ele nos deu. Então tenha uma atitude de gratidão. Seja mais grato. Mais grato a Ti. Mais grato a Ti. Mais consagrado a faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Louvado seja eternamente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra realmente venha mexer com o seu coração, transformar o seu coração, o seu pensamento e venha te fortalecer e a te incentivar a buscar o estudo regular da palavra de Deus, a buscar a orientação da Bíblia na sua vida. Não deixe a Bíblia assim não, irmãos. Como é que a boca de Deus vai falar com você se ela estiver o tempo todo assim? Tá lá, encostado na prateleira, numa mesinha de canto. Assim. Deus abençoe cada um de nós. Deus abençoe
Eu oro por vocês, por todas as pessoas desse grupo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém.